sobre um tema extremamente relevante do ponto de vista prático, que é as formas de intervenção de terceiro. Ao mesmo tempo que é um tema extremamente relevante, é um tema extremamente complexo. E vem um novo código trazer nova abordagem em alguns, pacificar alguns pontos pacificados, suprimir algumas formas de intervenção de terceiro e propor novas formas de intervenção de terceiro. Para falar de intervenção de terceiro, é uma premissa essencial distinguir e conceituar o que é terceiro, distinguir o que é parte e o que é terceiro. O conceito de parte e, por consequência, o conceito de terceiro, nos remete às lições de Giuseppe Chiovenda. Chiovenda já dizia que parte é aquele que pede e aquele em face de quem é pedido tutela jurisdicional. E o conceito de terceiro é um conceito por exclusão. Então, o terceiro é aquele que não é parte no processo, é aquele que não tem tutela jurisdicional pleiteada, pedida por ele ou em face dele. Conceituado terceiro, a gente parte quais inovações, alterações, supressões que tivemos à luz do novo código. O novo código, primeiro, ele passa a incluir no rol de intervenção de terceiros a assistência. Aquilo que gera uma crítica feita pela doutrina à luz do Código de 73, na vigência do Código de 73. Agora, inequivocamente, expressamente, assistência é uma forma de intervenção de terceiro, como de fato sempre foi. Além disso, exclui duas formas de intervenção de terceiro existentes no Código de 73. Uma, a nomeação autoria, deixa de existir como forma de intervenção de terceiro. Mas, por consequência disso, na parte de defesa do réu, passa a prever expressamente que o réu, quando alegar a ilegitimidade passiva, ele tem o dever de indicar, sempre que possível, quem é, portanto, a parte legítima, já que ele não o é. Além disso, também exclui o novo código a oposição como uma forma de intervenção de terceiro. Mas não exclui, até por conta de questões de direito material, a possibilidade daquele terceiro que quer pleitear o direito que está objeto de discussão entre autor e réu, para dizer que aquele direito não é nem do autor nem do réu, é seu. E transfere, então, a oposição para os procedimentos especiais. Então, há um deslocamento de posição da oposição de intervenções de terceiro para uma forma de um procedimento especial, em que eu já antecipo desde já, a única peculiaridade é não ter audiência de conciliação ou mediação. Então, ele exclui essas duas formas de intervenção de terceiro. Ao excluir duas, ele também toma uma opção extremamente acertada de incluir outras duas formas de intervenção de terceiro. Passa a prever agora expressamente o dever de ser instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que possa atingir o patrimônio dos sócios, e também passa a prever de forma generalizada a possibilidade de intervenção do amicus curiae. Então, a gente tem essas novidades entre o CPC de 73 e o CPC de 2015. É interessante também falar, nessa parte introdutória do tema, que as formas de intervenção de terceiro, o terceiro, em algumas delas, se tornam parte a partir da instauração. Então, a gente tem, em regra, se torna parte. E aí, a denunciação da lide, nós falaremos um pouco mais detalhado sobre cada uma delas. Denunciação da lide, chamamento a processo e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o terceiro se torna parte, porque é feito o pedido ou, em face dele, é pleiteado tutela jurisdicional. Mas há duas formas de intervenção do terceiro, em que o terceiro intervém e se mantém como terceiro. Uma é o amicus curiae, e aí me parece o acerto das lições de Giuseppe Chiovenda, de que parte aquele que pede em face daquele pedido tutela jurisdicional, porque o amicus curiae, ele participa ativamente do contraditório no processo, mas não tem nenhum pedido, e ele também não formula nenhum pedido de tutela jurisdicional. Então, ele se mantém como terceiro. Da mesma forma, o assistente, ao intervir no processo, também se mantém como assistente. Enfim, para que, finalizando essa parte introdutória, essas regras gerais
de intervenção de terceiro, surge a pergunta, mas por que regulamentar e estabelecer regras sobre intervenção de terceiro? A finalidade da intervenção de terceiro, ou das intervenções, das formas de intervenções de terceiro, é concretizar e otimizar aquilo que a Constituição prevê como a razoável duração do processo e dar efetividade aos processos, efetividade no sentido amplo, no sentido de solucionar o conflito existente no âmbito da sociedade. Então ele traz como técnica aqui de concretização desses princípios da razoável duração do processo e da efetividade, ao estender efeitos das decisões judiciais para aqueles terceiros que possam, assim, dessa forma, solucionar de forma ampla o conflito, otimizando, portanto, a prestação jurisdicional. E para finalizar essas regras gerais, a gente poder pontuar os principais pontos das formas de intervenção, a gente tem um sistema de recorribilidade das decisões interlocutórias no Código de 2015, do artigo 1015, ele estabelece um rol taxativo de recorribilidade. E, quanto à intervenção de terceiro, a previsão expressa, o inciso 9, salvo engano, estabelece que a decisão que admitir ou inadmitir as intervenções de terceiros, ela é passível de agravo de instrumento. Com uma exceção expressa no que diz respeito ao amicus curiae, em que a exceção não consta no 1015, ela consta no 138, em que trata especificamente do amicus curiae. Feito esse panorama geral do Código, trataremos então das 5 formas de intervenção de terceiro: assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e encerraremos com amicus curiae. Assim será o desenvolvimento dessa exposição. Assistente, quem é o assistente? Para que serve o assistente? O assistente é um terceiro juridicamente interessado que atua no processo em prol de uma das partes, com a intenção de beneficiar direta, de ser beneficiado direta ou indiretamente por aquela decisão. Direta ou indiretamente, porque já nos leva à distinção entre o assistente simples e o assistente litisconsorcial. O assistente simples é aquele que se é beneficiado indiretamente. O exemplo clássico é o sublocatário, em que requer a intervenção como assistente em uma demanda de despejo, em que o locador requer o despejo do locatário e, por consequência, afeta uma segunda relação jurídica de direito material existente entre o locatário e o sublocatário. E o assistente litisconsorcial é aquele que, por algum motivo, na verdade, por ter previsão de legitimidade extraordinária, ele não faz parte do processo, mas o direito material tutelado é um direito em que também é dele, ele também poderia ser parte no processo, mas, no entanto, não é por previsão de assistência, por previsão de legitimidade extraordinária. Qual o momento em que o assistente pode intervir? E o Código coloca que pode intervir em qualquer momento do processo. Uma vez requerida a intervenção do assistente, tem o prazo de 15 dias para as partes manifestarem, poder, no caso, impugnar o ingresso do assistente. O assistente também poderá produzir provas, assim como o assistido, a parte assistida. Falando um pouco das regras gerais de assistência, entra na distinção da atuação do assistente simples para o assistente litisconsorcial. O assistente simples, ele atua no processo, e agora com previsão expressa, solucionando alguns conflitos e algumas divergências doutrinárias existentes no Código 73, ele atua como auxiliar da parte principal, buscando o melhor, a decisão seja favorável à parte assistida. Ele exerce os mesmos poderes, agora expressos da parte principal, sujeita-se aos mesmos ônus e aos mesmos ônus e deveres e regras do assistido. A questão interessante, que agora o Código toma a posição, é que quando o assistido é omisso, ou seja, não se manifesta, imagine-se um réu revel, o assistente agora passa a atuar expressamente, o Código o coloca na posição de substituto processual. Ele atua como legitimado extraordinário em local, em substituição ao assistido.
Ainda sobre o assistente simples, a sua atuação, exatamente porque ele é auxiliar, ele não impede que o assistido renuncie aos direitos sobre a qual se funda a ação. Então, esses são os panorama geral sobre a atuação do assistente simples. E tem uma questão interessante que já tinha discussão na luz do artigo 55 do Código 73, trazida de novo pelo novo Código, que o Código coloca que o assistente ele fica vinculado à justiça da decisão. E a primeira pergunta que surge quando lê um código, aliás, afinal, o que é justiça da decisão? E justiça da decisão, lições antigas já nos remete que a justiça da decisão deve ser visto como a fundamentação. Ele fica vinculado às razões de decidir adotadas pelo magistrado, com algumas exceções. Desde que o momento em que ele atuou no processo já não havia possibilidade de superar aqueles fundamentos, seja porque desconhecia a existência de fatos ou alegações e provas novas. Enfim, isso as observações sobre o assistente simples. O assistente litisconsorcial, como eu já havia dito, é aquele que poderia ter sido parte, e não é parte por uma legitimidade extraordinária. Ele é titular do mesmo direito material que o objeto de conflito. E exatamente por ser titular do mesmo direito material, quando ele intervém como assistente, ele se torna um assistente litisconsorcial, porque ele poderia estar no processo como litisconsórcio. E sua atuação se dá como se parte fosse, embora permaneça sua característica de terceiro, se submete por conta de legitimidade extraordinária à coisa julgada e se submete também, em caso, por exemplo, de alienação de bem litigioso ou de direito litigioso, também responsável à coisa julgada o atinge. Parece que essas são as principais observações do novo Código sobre assistência. E a gente parte para as próximas 4 formas de intervenções de terceiro. Primeiro, ou segundo no caso, a denunciação da lide. A denunciação da lide é a forma de intervenção de terceiro, por meio do qual o denunciante, ele denuncia a lide a algum responsável secundário. Ou, melhor, ele denuncia a lide àquele que tem, no plano do direito material, um direito de regresso. E agora o Código coloca expressamente como sendo uma forma de ação regressiva. O exemplo mais tradicional, que é a segunda hipótese de cabimento, é a remissão, a denunciação em face da seguradora. O segurado denuncia em face da seguradora para, caso o segurado seja condenado, a seguradora seja responsável de regresso. Então, ela é uma ação de regresso no meio dos próprios autos. As hipóteses de cabimento são 2, basicamente. A primeira se diz respeito ao direito resultante da evicção. Evicção, direito material, 456 do Código Civil, estabelece que é a perda de um direito decorrente de uma demanda judicial, e no âmbito do direito material do Código Civil também por conta de perda, por conta de atos administrativos. Aqui nos interessa principalmente a perda de um direito, de um bem, de uma propriedade, por conta de uma demanda judicial. Então, o alienante, ele perde o bem e, por consequência, a necessidade de a denunciação da lide para forma de regresso, de devolução daquele bem, valor equivalente ao bem adquirido. Segunda hipótese é a obrigação decorrente de contrato. Um dos principais pontos para a gente atacar, e sendo direto o objetivo sobre a denunciação da lide, muito se discutia à luz do Código 73 se a denunciação da lide era obrigatória ou facultativa. Durante muito tempo foi pacificado o entendimento de que ela era uma forma de intervenção obrigatória. Em outras palavras, se não fosse feita a denunciação, perderia o direito de regresso. De um bom tempo para cá, a jurisprudência mudou de posição e estava caminhando já para o sentido da facultatividade. Agora o Código opta corretamente por apresentar a denunciação da lide como algo facultativo, que não ilide uma ação autônoma de regresso a ser proposta posteriormente. Para finalizar ainda a denunciação da lide, a proibição expressa de denunciação per saltum, por exemplo, atingir diretamente um caso de resseguro, por exemplo, e também a proibição de denunciação
coletiva, que pesa as diversas críticas à doutrina que a gente não tem tempo hábil para aprofundar. A denunciação da lide também fica limitada a uma única vez, não podendo ter mais de uma denunciação sucessiva. Enfim, esses são aspectos gerais da denunciação da lide, com o último ponto que também era objeto de divergência na doutrina e na jurisprudência. Muito se discutia se seria possível o cumprimento da sentença diretamente contra o denunciado, exatamente porque não havia relação de direito material entre a parte vencedora e o denunciado. O Código opta expressamente por prever a denunciação da lide diretamente contra o denunciado. Entramos, então, no terceiro, no chamamento ao processo. O chamamento ao processo, que é a medida judicial em que o réu traz ao processo os demais coobrigados solidários. Isso aqui é mais ou menos aquele terceiro que chega posteriormente numa mesa de bar e que a gente fala, sentou, sorriu, dividiu. Então tem que dividir a conta de forma igualitária, podendo cada um pagar o todo e depois dividir com os demais responsáveis à luz do direito material regulamentado. A principal hipótese de cabimento do chamamento ao processo é o caso em que o fiador é demandado independentemente do afiançado, e aí o fiador chama ao processo o afiançado responsável da obrigação principal. E também a segunda hipótese é o fiador que chama ao processo os demais fiadores para que responder solidariamente. E a terceira hipótese é a genérica, que estabelece o chamamento dos demais devedores solidários. Feito o chamamento, cita-se a parte e o chamado ou os chamados passa a integrar o processo, respondendo aqui com uma formação litisconsorcial ulterior, sendo atingido também diretamente pela coisa julgada. E a gente entra nas duas últimas formas de intervenção de terceiro. Primeiro, ou a terceira, aqui, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Algo muito importante à luz do direito empresarial, que é agora uma forma de concretização do princípio do contraditório, do princípio da ampla defesa, que agora, para direcionar a execução para os sócios, nas hipóteses em que o direito material o autoriza, há a necessidade de instaurar um incidente de desconsideração para que eles, os sócios, possam apresentar sua defesa e discutir no âmbito do incidente se há ou não possibilidade de desconsideração, seja pela previsão do Código Civil, seja pela previsão no Código de Defesa do Consumidor, ou pela Lei de Proteção ao Meio Ambiente, ou pela Lei de Proteção à Ordem Econômica, CLT, Código Tributário, enfim, nas hipóteses em que o direito material tutela a possibilidade. Instaurado o incidente, os sócios têm um prazo de 15 dias para apresentar defesa e solucionar provas, e solicitar provas, então ele exige e posteriormente será julgado pelo juiz. Então, o incidente passa a prever a necessidade de contraditório prévio para que os sócios possam se defender. A grande discussão que toma do aspecto prático, e aqui falando no evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, eu costumo dizer que esse tipo de evento sobre o novo Código é importante que seja capitaneada pela Ordem dos Advogados do Brasil, e aí o mérito da ESA de Santa Catarina e da OAB de Santa Catarina, porque os advogados são, talvez, os que têm que se importar mais pela parte processual. O juiz de primeiro grau, se errar, o tribunal conserta. O problema é se o erro parte dos advogados, a gente pode gerar um prejuízo processual ao seu cliente, o que toma uma importância grande esses eventos sobre o novo CPC. Então, aqui meus parabéns à ESA de Santa Catarina. E trazer uma questão polêmica a respeito do incidente. A grande questão que surge disso é, Welder, mas se os sócios forem citados, eles podem se desfazer do seu patrimônio? Como é que pode ser requerida uma penhora online se ele sabe que tem esse risco? Olha, mas os executados em geral também, quando são citados, eles passam a ter ciência disso. Por essa razão, o Código coloca que a alienação de bens feita após a citação, elas são concebidas como feitas em fraude à execução e torna, então, ineficaz essas alienações ocorridas após
a citação dos sócios. Mas eu vou além disso. Seria possível alguma medida para proteger o patrimônio e assegurar a execução antes da citação dos sócios no incidente? Em outras palavras, seria cabível uma tutela provisória no âmbito do incidente de desconsideração para bloquear bens do patrimônio do devedor e, posteriormente, o patrimônio dos sócios, possíveis devedores, e, posteriormente, os sócios serem citados? Aqui minha resposta parece positiva. Demonstrado que é o caso de uma necessidade de tutela de urgência, seja porque os sócios têm praticado reiterados atos de má-fé e de óbice à execução, é possível, comprovados os requisitos da tutela provisória de urgência, da probabilidade de direito do perigo de dano ou risco de dano irreparável ao processo, ser concedida uma tutela provisória no âmbito do incidente para ser feito aquilo que no Código 73 era denominado como arresto, um arresto cautelar. E aí o artigo 301 traz expressamente que as medidas cautelares podem ser arresto, sequestro, arrolamento, enfim, parece plenamente possível uma tutela provisória como um arresto online, expressamente admitido à luz do Código 73 pelo Superior Tribunal de Justiça, para bloquear patrimônio do devedor e dos sócios possíveis devedores, e aí posteriormente serem citados e se defender à luz do incidente. E entro, portanto, agora no último tema, na última forma de intervenção, que é a possibilidade expressa de intervenção generalizada do amicus curiae. O amicus curiae, numa tradução literal, seria o amigo da corte, o amigo da cúria. E quem é esse amicus curiae? O amicus curiae já era conhecido no processo de controle de constitucionalidade. Ele vem agora de forma generalizada, trazendo uma forma de legitimação democrática das decisões judiciais, naqueles processos em que a decisão judicial, principalmente naqueles processos em que a decisão judicial pode atingir demais partes ou demais pessoas, demais conflitos semelhantes. Em outras palavras, o amicus curiae ele exerce uma função, aquilo que o professor Cássio Carpinella Bueno chama de um contraditório institucionalizado, já que ele leva ao processo interesse institucional, é um interesse jurídico diferente do interesse jurídico que permite a intervenção do assistente, é um interesse jurídico e institucional na defesa de eventuais teses jurídicas, o que ganha uma grande importância num sistema de direito em que há uma força criativa da interpretação judicial, uma força criativa das decisões judiciais, e num sistema em que possui um caráter normativo, que concede caráter normativo aos precedentes judiciais. Tema de painel de debate hoje à tarde, tema de exposição hoje pela manhã do professor Daniel Mitidiero. Então, inequivocamente, o Código opta por um sistema de precedentes judiciais, o que aumenta a importância da intervenção de um terceiro que não possui interesse de uma parte ou de outra, mas que contribui com informações científicas e informações técnicas. Eu defendo que questões, por exemplo, de direito processual, é inequívoca a importância do Instituto Brasileiro de Direito Processual, co-organizador deste evento, intervir para debater questões relevantes ao processo. Isso nas ADINs parece que é extremamente essencial que ocorra. Mas o Código prevê no 138 a intervenção do amicus curiae em processos individuais e generalizados. Mas quais são os requisitos? Qualquer entidade, qualquer pessoa pode intervir e requerer a intervenção com amicus curiae? A resposta é negativa. O Código ele elenca 3 hipóteses de cabimento de forma alternativa. Primeiro, decorrente da relevância da matéria debatida em juízo. Segundo, dependendo da especificidade do tema, objeto da demanda. E terceira, dependendo da repercussão social da controvérsia. O professor Carlos Delprá, um dos autores que desenvolveram estudos sobre amicus curiae em 2002, ele critica essa opção do Código de trazer esses 3 requisitos. Para ele, deveria ser apenas a repercussão social da controvérsia. Parece corretamente a opção do Código de ampliar para temas em que há uma grande relevância da matéria e relevância do tema objeto da demanda. Essa intervenção do amicus curiae pode ser espontânea ou provocada.
espontânea, o próprio amicus curiae requer a intervenção, a provocada, as partes, o Ministério Público ou o próprio juiz determina ou requer a intervenção do amicus curiae. Quem pode ser amicus curiae? O Código coloca expressamente que pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, órgãos, desde que tenha uma representatividade adequada. À luz do Código 73, no ano de 2006, foi incluído o artigo 285-A. O artigo 285-A previa a possibilidade de julgamento liminar de improcedência. E o Instituto Brasileiro de Direito Processual interviu, por ser uma questão de direito processual, na ADIM, em que questionava a constitucionalidade desse dispositivo. O exemplo que eu gosto de dar, essa ADIM, encabeçada pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, foi assinada pelo professor Cássio Scarpinella Bueno. Ele tem plena legitimidade de intervir como pessoa natural ou como um membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Uma vez requerida a intervenção e deferida, ou requerida a intervenção, as partes têm um prazo de 15 dias para acolher ou não a intervenção, e aqui o Código opta expressamente e corretamente, a meu ver, por estabelecer que o juiz deverá estabelecer quais serão os poderes do amicus curiae. Poderá intervir com petição? Além de petição, ele poderá fazer sustentação oral ou não? Quais são os poderes do amicus curiae no processo? O Código coloca que o juiz deverá estabelecer quais serão esses poderes. O Código coloca também que o amicus curiae não poderá recorrer de decisões judiciais, exceto, e aqui uma crítica feita já durante a tramitação do processo pelo professor Zulmar Duarte e por mim, que, olha, se a finalidade é levar contribuição institucional, pelo menos embargos de declaração deveria ser oposto. Isso foi acolhido pela Câmara e agora há previsão expressa de possibilidade de oposição de embargos de declaração. A única recorribilidade expressa prevista no Código é no incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, no IRDR, exatamente por ser uma forma de fixação de tese jurídica e de criação de precedente à brasileira à luz do novo Código de Processo Civil, ele poderá recorrer para levar a discussão para os tribunais superiores. A indagação que eu faço é por que não essa previsão também no IAC, que também cria tese jurídica vinculativa às demais. Enfim, procurei nesses 25 minutos traçar um panorama geral das intervenções de terceiro do novo Código de Processo Civil. Espero que isso seja útil a toda a comunidade jurídica catarinense e brasileira que aqui se encontra.